filhas. Eu sou a Pomni do mal. Esse é o retorno do meu canal. Eu admito que não é mentira que meu canal parou por causa do Digital Circus, porque sem Digital Circus eu fiquei sem assunto. Mas com o novo episódio eu tenho não só o novo episódio para falar sobre, mas também tem uma nova teoria sobre a série que eu criei depois de ver o episódio 5. Sobre o episódio 5, eu admito que fiquei com um pouco de medo depois de ver o trailer. Eu tava com medo porque as coisas pareciam estar saindo fora de controle. E tudo que eu gosto sempre tem que estragar. Mas eu confiei na Gooseworks /Cooper Goodwin. Depois que eu vi o canal dela e eu descobri que ela não faz nada que se estraga, digamos assim, com o tempo. Mas quando eu assisti o episódio 5, foi simplesmente o melhor episódio até agora. Mas enquanto eu assistia, eu notei algumas referências ao Nintendo Wii. E eu não parava de reparar na como a animação estava melhor. O que eu adorei, na verdade. Mas eu comecei a sentir falta de como a animação era nos episódios 1 e 2. Porque ela parecia animações 3D antigas. Mas isso fez eu perceber uma coisa. Possivelmente todas as referências que eles estão fazendo durante a série não são só pra ser legal. Provavelmente está contando muito sobre o background. Porque se você prestar bastante atenção no background e entender sobre a história da computação gráfica em geral, animação, jogos, etc., dá a entender que os personagens estão presos no circo e tá passando os anos. Começando pelo episódio 1, tudo começa com a tela 4x3 e gráficos de Play 1, dando a entender que quando a Pomni entrou era 1995 ou 1996. E não é só a abertura que faz referência aos anos 90. Quando eles mostram o circo pela primeira vez, nos dois primeiros episódios, tudo é mais dos anos 90, inclusive a qualidade da animação. E eu tenho certeza que os quadros nos dois primeiros episódios eram para ser animações CGI antigas. Eu não consigo reconhecer se elas são animações que realmente existiram, mas lembram bastante essas animações, né? Outra coisa que lembra muito os anos 90 são os objetos e os efeitos, especialmente o efeito de água. Mas também tem os efeitos sonoros que lembram muito o Toy Story. No caso de um, é o mesmo do jogo. Eu não lembro se no filme é o mesmo efeito sonoro, porque eu assisti Toy Story em várias mídias diferentes e os sons eram diferentes. Mas tem um easter egg no primeiro episódio, acho que é nessa cena, que te leva pra um episódio piloto do Amanda de The Adventure. Eu não sei se esse easter egg é verdadeiro, mas se for na história do jogo, Amanda The Adventure, a animação é de 2000, então fica difícil saber se o episódio 1 e 2 se passa em 1995 ou 2000. Mas pelo que a Pomni fala no episódio 5, ela foi parar no circo porque ela explorava prédios abandonados. E no final do primeiro episódio aparece um prédio abandonado com um computador ligado, um computador antigo. Talvez o jogo tenha sido criado em 1995 e a Pomni entrou no jogo em 2000. Mas o easter egg da Amanda The Adventure talvez seja só uma distração, se ele for real, né? Sem falar que era só o piloto e eles não tinham definido uma data para animação da Amanda The Adventure. Então eu acredito que os episódios 1 e 2 do Digital Circus realmente acontecem em 1995. O episódio 2 não tem nada para dizer porque se passa só um dia depois do episódio 1, como a Agatha menciona. Eu sei que ontem foi um dia meio louco, né? Mas depois do episódio 3, os trailers começaram a ficar temáticos. E o trailer do episódio 3 é gravado em VHS. E não só o trailer, mas o episódio 3 faz referência ao Luigi's Mansion, confirmando que possivelmente é 2001. E a qualidade da animação do episódio avançou bastante. Mas eu acho que difícil de ver, porque o episódio 3 é muito escuro. O episódio 4 não dá muita pista, exceto pelo trailer, que também é gravado em VHS. Mas a qualidade da animação tá lembrando muito Toy Story, então pode ser 2001 ainda ou 2002. Mas o episódio 5 teve uma grande mudança, começando pelo trailer que foi editado com programas antigos, parecendo vídeos muito antigos do YouTube. E agora a qualidade da animação tá melhor do que nunca. Dá a entender que a computação gráfica do circo evolui conforme os anos se passam, e que passou alguns anos do episódio 4 pro episódio 5. E como o episódio faz muitas referências ao Wii, desde as aparências nas árvores e grama, a mensagem de Nice Shot e o movimento da cena lembra muito o Wii Sports.
E a parte com o céu estrelado lembra muito Mario Galaxy, tanto a aparência quanto a música. Dá a entender que é 2006 ou 2008, né? O lançamento do Wii ou o lançamento do Mario Galaxy também. Já tava um Wii um tempo no mercado, né? Em outras palavras, o Digital Circus é uma homenagem à história da computação gráfica. Uma coisa que mostra isso é a qualidade da bolha nos episódios. Mas também tem uma frase do Kinger no episódio 3. 4 anos de ciência da computação pra isso. Eu não sei o que ele quis dizer com isso, talvez ele seja um dos produtores do jogo, né? Mas ele não se lembra de nada, porque ele só falou isso quando ele estava consciente no escuro. E o Jax fala que o Kinger tá lá há mais tempo que todo mundo. Também tem o logo da C&A, que aparece em quase todos os episódios. Não é exatamente o mesmo logo, mas as primeiras vezes que o logo aparece, é mais próximo do logo da C&A de 84 a 98. E no restante dos episódios é mais escuro, que parece mais o logo de 98 a 2011. Então pode significar que o primeiro logo azul seja 1995, igual eu falei, e o logo preto pode significar de 98 para frente, ou seja, 2001, 2002 e 2006, igual eu falei. A última coisa que eu tenho para falar não é nada relacionado com a linha do tempo, mas é sobre a antiga amiga do Jax no episódio 5. No episódio 5, a Pomni pergunta se o Jax já teve algum amigo, e a Agatha responde, não tem mais. Daí o Jax parece ficar bem abalado com isso. E durante o intervalo do episódio 5, o Jax corre até uma porta com uma sapinha com um X vermelho. No começo eu achei que era só um easter egg, porque dizem que durante o desenvolvimento a Pomni seria uma sapinha, né? Mas acho que essa sapinha foi reciclada para uma amiga antiga do Jax. E obrigado se você até aqui. E não se esqueça de preencher as papeladas. I'll give you all